Paz de Cristo, estamos começando mais um Dons a Serviço do Reino. Esse que é um projeto do blog Encorajamento da Juliana Mene, que tem como objetivo inspirar e motivar quem ainda não se encontrou no ministério, quem ainda não se encontrou em alguma área, em algum dom que possa ter para servir ao reino. E hoje a gente está aqui mais uma vez tratando de um assunto que é bem interessante, né? Que são ações sociais. Estamos recebendo Suzana Castro, que daqui a pouquinho vai estar se apresentando para vocês. Ela que tem um projeto, hoje ela está responsável por um projeto, ela vai explicar isso melhor. Suzana Castro, pode ficar à vontade para se apresentar aí para o pessoal. Ok, boa tarde, meu nome é Suzana Castro, eu sou professora de inglês, eu já sou aposentada, mas eu ainda dou aula de inglês online, individual, aqui pelo computador. E desde 2019 que eu comecei a atuar nessa questão de projeto social, eu fiquei conhecendo esse projeto, o nome do projeto é Dois Pães e um Pingado. Esse projeto existe desde 2006, não fui eu que inaugurei o projeto, foram duas moças. Uma moça se chama Duda Mendonça, ela é publicitária, a outra moça se chama Marra Sati, ela é uma atriz, cantora. Elas começaram esse projeto em 2006 na Cinelândia, distribuindo café da manhã na Cinelândia, porque elas trabalhavam ali perto e elas viam as pessoas na praça dormindo, passando a noite ali, sempre pedindo alguma coisa, e elas sentiram dentro do coração delas aquela necessidade de, não, vamos fazer alguma coisa. E elas começaram a chamar os amigos para levarem café da manhã com elas na sexta-feira. Então, o projeto já iniciou na sexta-feira, às 7 horas da manhã, ali na Cinelândia, e elas atuaram assim por um período longo. Depois a Duda precisou fazer uma mudança, ela foi para o Recife, mas essa ideia dela foi tão inspiradora que existem outros grupos, por exemplo, em São Paulo, em Belo Horizonte, no próprio Recife, com esse nome, Dois Pães e um Pingado, que eles também dão café da manhã. Legal. Enfim, ela foi puxando os amigos dela e tudo, mas o grupo de voluntários é sempre muito, ele é muito volante, ele é muito, uma hora vem um grupo, aquelas pessoas ajudam, e acontece alguma coisa que aquela pessoa não pode mais ajudar, ela para de ir, aí vem outro grupo, é muito assim. Então, quando eu entrei em 2019, as duas moças que foram as fundadoras já não estavam mais, já tinham se afastado por questões de trabalho, então já tinham se afastado. E eu fiquei conhecendo o projeto, por quê? Porque eu aposentei, né? Eu aposentei em novembro de 2015, e quando eu aposentei, eu saí das escolas que eu trabalhava, e eu me dediquei, assim, totalmente para Deus. Tipo assim, daqui para frente, os anos de vida que o Senhor me der, eu quero estar agora full time, né? Eu sou professora de inglês, então full time. Quero estar esse tempo integral, porque passei basicamente a minha vida de adulta, né, trabalhando, cuidando de filho, pagar conta, e você fica naquele desespero, então agora eu queria me dedicar integralmente. E eu percebi com muita clareza Deus me levando para duas coisas que, na realidade, elas se complementam. Uma coisa foi que o Espírito Santo falou comigo com muita clareza, porque eu moro em Botafogo, e aqui onde eu moro, bem perto de onde eu moro, tem a praça, que é a praça onde tem a estação do metrô. E essa praça tem um volume de pessoas incrível. Então eu senti claramente o Espírito Santo falando comigo, vá para a praça e comece a orar com as pessoas. Então eu fiz um cartazinho, é pena que meu cartazinho está lá dentro, eu não peguei. Eu fiz um cartazinho que eu plastifiquei, escrito assim, eu posso orar com você? E aí eu comecei a ir na Sociedade Bíblica e comprar Bíblia, comprar o Evangelho de João, comprar aquela caixinha de versículo bíblico, de promessas bíblicas. Então toda semana a gente vai, eu levo meu caderninho, aí eu chego lá com post, né, com pôster, né? Eu posso orar com você? E assim, é muito interessante porque a maioria esmagadora, ela vai dizer sim. Sim. Então, essa pessoa ela pode ser ateia, ela pode ser praticante de outra religião. Para você ter ideia, ali na Praça de Botafogo, nós já estamos ali desde 2017, eu e um amigo meu de outra igreja. Nós já oramos ali por mais de 3.200 pessoas, tá? Uau. Desse volume enorme de pessoas, nós já pegamos muitas pessoas desviadas da igreja, que voltaram para Jesus ali conosco. Várias pessoas entregaram a vida para Jesus ali. Pegamos pessoas ali em situação de luto, que alguém na família tinha morrido e a pessoa estava em extremo sofrimento. Então, nós pudemos levar uma palavra de
assim, de consolo, dar aquele abraço, a pessoa se quebrantou ali na presença de Deus. Peguei pessoas, porque eu fiz junto com o pastor Felipe, eu fiz um curso de voluntariado, né, para ajudar nessa questão do suicídio. Peguei várias pessoas com pensamentos suicidas ali. Peguei pessoas que estavam em luto por suicídio, porque alguém na escola ou alguém no trabalho tinha se suicidado e a pessoa estava em estado de choque. Então, foi muito bom ter podido fazer esse curso com o pastor Felipe, porque eu aprendi muita coisa que eu pude passar para essas pessoas. Então, foram mais de 3.200 pessoas, inclusive pessoas assim, de outros credos religiosos, como Umbanda, Candomblé, pessoas ateias, pessoas espíritas, pessoas Legal. muçulmanas. Pegamos pessoas de vários países ali que ficavam sentados na praça. Pegamos pessoas assim, da Holanda, da Suíça, da Suécia, Argentina, Caramba. Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Marrocos, entendeu? Tudo que você puder imaginar. Então, como eu sou professora de inglês, eu falo inglês de boa. Quando não é inglês, eu falo um portunhol, né? E vamos embora. Então, eu falo com todo mundo. Então, assim, tem sido uma experiência muito boa. E no que nós passamos aí todas as semanas na praça, orar com as pessoas, o que aconteceu? Aparecia muitas pessoas de rua. E as pessoas vinham pedindo ajuda. Então, nós orávamos por essa pessoa, mas a pessoa falava assim: não dá para comprar uma comida para mim, que eu estou com muita fome. Então, eu corria ali nas banquinhas ali, comprava uma sopa, comprava um sanduíche, comprava qualquer coisa. E isso começou a arder dentro de mim, tipo assim, é importante não só levar a palavra, mas também dar uma ajuda e procurar dar uma orientação para essas pessoas saírem da rua. Né? Porque eu começava sempre assim, a querer ouvir a história. O que aconteceu? Por que você está na rua? O que foi que aconteceu? Então as pessoas começavam a falar, e no início eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. E aí eu voltei para casa e eu comecei a orar e falar com Deus. Falei assim, Senhor, né, como é que faz? Porque você orar pela pessoa que está na praça é uma coisa, você orar para uma pessoa que está em situação de rua a outra. Falei, como é que faz? O que eu faço? E aí eu senti claramente o Espírito Santo falando comigo. Eu quero que você comece a trabalhar com o pessoal de rua. Aí eu falei, beleza, tá. E como é que eu vou fazer isso? Porque assim, a minha noção era noção zero, entendeu? Noção zerada. Aí eu cheguei a conversar com algumas pessoas da minha igreja e, né, não é meu ministério, não é meu chamamento, não é meu chamado. Tá bom. Falei para Deus, falei, ó, o negócio é o seguinte, lá no livro de Mateus, o senhor mandava o quê? De 2 em 2, né? Então eu preciso de pelo menos uma pessoa para ir comigo, porque sozinha é complicado, né? E eu não tinha noção do que fazer. E aí um dia eu estava no consultório de um fisioterapeuta que eu frequento uma vez por mês, que ele faz acupuntura. Eu estava lá no consultório esperando para ser atendida e estava passando na televisão assim, na sala de espera, o RJTV. E naquele dia era o dia do voluntário, que eu nem sabia que existia isso, dia do voluntário, eu não sabia nada disso. E aí era uma entrevista do RJTV com um projeto social, que era este projeto social dos Pães Empregados. E a moça começou a explicar, estava entrevistando a moça que estava lá, responsável pelo projeto, a moça foi explicando tudo o que eles estavam fazendo, e aquilo no meu coração começou a queimar, começou a arder. Aí eu pensei, bom, então aqui já tem uma porta, já tem uma abertura. Aí tudo bem. Aí eu voltei para casa, catei eles pela internet, achei uma página na internet, entrei em contato, mandei recado. Aí uma moça me atendeu. Isso foi durante a semana, na sexta-feira, às 7 horas da manhã, eu estava lá. E aí foi uma coisa muito interessante que eu fui assim em oração, né? Que eu queria que Deus confirmasse para mim se era isso que ele queria. E quando eu cheguei assim para ajudar, nem levei nada, eu fui assim para ajudar, mas não levei nem nada, né? Depois foi que eu comecei a ajudar a organizar, a confeccionar o café. Aí um rapaz virou para mim e falou assim: vocês entregam café, vocês entregam pão, isso é muito bom, mas eu preciso de mais do que isso, eu preciso de Jesus. O rapaz falou isso para mim. E ele veio falar isso para mim, não fez isso com voluntário nenhum. Ele só falou isso comigo, porque os outros voluntários não eram cristãos. E ali eu comecei a falar de Jesus com ele, comecei a orar com ele, e ele foi muito tocado pelo Espírito Santo ali. Então aquilo para mim foi uma confirmação que era realmente de Deus para ficar ali. Eu comecei a participar do projeto, isso foi em dezembro de 2019. Quando foi em março de 2020, entrou a pandemia. Aí, quando entrou a pandemia, veio aquela ordem do isolamento social completo, então ninguém podia sair na rua, ninguém podia nada. Então, basicamente, todos os projetos sociais saíram da rua, o nosso também saiu.
E nós só voltamos em dezembro de 2020. E aí, quando a gente voltou, basicamente fui eu que voltei, porque todas as pessoas antigas do projeto se afastaram. Ah, por trabalho, por doença, por isso, por aquilo. As pessoas simplesmente se afastaram e basicamente eu voltei sozinha. E aí eu pedi ajuda para uma moça que cuidava das mídias sociais, para ela começar a colocar postzinho, né, no Instagram, pedindo voluntário, e começou a vir um volume de outras pessoas novas. Então, de dezembro de 2020 até o presente momento, já passou um volume muito grande de voluntários, porque é aquilo, a pessoa entra e fica uma semana, duas, vai embora, entra e fica um mês ou dois, vai embora, é assim. Já passou um volume muito grande e eu comecei, aí basicamente eu virei a coordenadora de campo, porque não tinha mais ninguém antigo para coordenação, então era eu que estava lá toda semana. Aí eu comecei a introduzir a oração, não só a entrega do café, mas a entrega do café com uma conversa, com uma oração, e eu comecei a chamar, né, a chamar outros cristãos para irem, porque o voluntário, ele ajuda a fazer o café, ele ajuda a entregar o café, mas ele não vai orar, ele não vai. Então, tipo assim, com muito custo, eu consegui uma senhora, que também é cristã, que vai comigo a sexta-feira, na Cinelândia, e consegui dois que vão comigo Copacabana no sábado. Mas, assim, é muito custo. Então, assim, se você perguntar qual é a principal necessidade que você tem, eu vou falar para você, não é dinheiro. É claro que o dinheiro é importante, porque o dinheiro que entra, a gente faz muita coisa com ele, mas muita coisa, no projeto a gente ajuda de várias formas. Mas, assim, número um é voluntário, e especialmente o voluntário cristão. Porque o voluntário cristão faz muita diferença. Para você ter noção do que eu estou te falando, teve uma vez que eu estava na Cinelândia. Na Cinelândia nós chegamos ao ponto de atender 400 pessoas por sexta-feira. Então teve uma sexta-feira, a gente não estava com 400 ainda, mas estava com 150. E uma moça que sempre ia tomar café da manhã conosco, ela chegou correndo, ela me agarrou assim pelo braço, e ela falou assim, porque todos eles sabem o meu nome, eles falaram assim, Suzana, você tem que para tudo e me atende, para tudo e me atende, porque tem uma voz aqui, e essa voz está gritando, e essa voz diz que é para me jogar debaixo do ônibus. Faz alguma coisa, porque aí tem essa voz que grita e tem uma outra voz. Aí a outra voz fala assim: não, não faça isso, vai lá na Cinelândia, vai conversar com a Suzana. Ela falou, para tudo e fala comigo, porque eu tô ficando louca. Aí, tipo assim, graças a Deus, tinha voluntários nesse dia, eu avisei os voluntários, pô, não vou mais servir o café da manhã, eu peguei essa moça, saí pro lado e comecei a ministrar. Então, assim, basicamente é impossível você fazer um trabalho de rua, você fazer um trabalho de assistência social, de assistência, né? Sem você ter o lado espiritual, sem você poder entender o que está acontecendo ali, você realmente tomar uma postura espiritual, de você ouvir, em primeiro lugar você ouve, depois você ministra e depois você ora. E quando você ora ali com autoridade para encerrar aquela obra maligna na vida daquela pessoa, naquele momento. Então, assim, isso é muito, às vezes é muito Muito importante, isso legal. é muito, A muito gente vai falar importante. mais sobre o projeto, né, Dois Pães e um Pingado, que é relevante, né? Acredito que está fazendo um grande movimento para as pessoas que estão sendo alcançadas. E, mas eu queria saber, já de início, né, primeiramente, é, quem seria a Suzana Castro, né? Como é que você se define, né, Suzana Castro? Ah, bom, como eu falei, eu sou professora, né, já estou aposentada. Eu fui nascida e criada num lar cristão, num lar evangélico, né? Meus pais já eram evangélicos, então eu já fui nascida e criada na igreja metodista, né? Quando eu nasci, o primeiro lugar que meus pais me levaram foi para a igreja para poder me apresentar a Deus. Então, assim, desde pequenininha eu sempre tive uma consciência muito forte da presença de Deus. Sempre foi muito forte na minha vida. Eu sempre tive. Eu nunca tive aquela coisa assim de querer ser ateia. Isso nunca passou pela minha cabeça. Para mim sempre foi muito claro que Deus existia e sempre foi muito claro que Deus tinha permitido que eu nascesse com um propósito, porque a minha mãe, eu nasci numa cidade do interior, muito pequenininha, de Minas Gerais, que se chama Aimorés. Se você for procurar no mapa, você vai ter que botar uma lupa, porque a cidade é desse tamanho. Então, tipo assim, essa cidade não é completamente desconhecida, porque eu tenho um conterrâneo ilustre, que é o Sebastião Salgado, fotógrafo.
Ah, Então, legal. ele é de lá e ele já fez todo um trabalho de reflorestamento na costa do Rio Doce. Inclusive, esse Rio Doce foi o rio que foi atingido quando teve o rompimento da barragem de Brumadinho. Então, enfim. Mas, quando eu nasci, né, 64 anos atrás, a cidade era muito pequena, muito, muito, muito do interior. A minha mãe teve um parto muito difícil, ela teve um trabalho de parto muito difícil, demorou muitas horas. E naquela época não existia esses exames todos que existem hoje, né? Então o médico, por fim, falou assim: bem, vamos tentar salvar a mãe, porque essa criança já foi, já era. Né? Eles nem sabiam se era menina, se era menino, eles não sabiam nada. E eles me tiraram com fórceps. Então a minha mãe diz que quando eu saí, eles enfiaram o fórceps de qualquer forma e me puxaram. Minha mãe disse que a minha cabeça estava completamente roxa, estava com a cabeça toda roxa, e essa parte aqui toda amassada, né? Porque puxaram com fórceps. Então, assim, minha mãe tinha muito medo que eu tivesse algum tipo, desenvolvesse algum tipo de problema, né, neurológico, enfim. E pela misericórdia de Deus, eu nunca tive nada, absolutamente nada. Então, assim, desde pequenininha, minha mãe contava isso, então eu sempre tive muito claro que Deus fez com que eu nascesse, porque o médico me achava que eu já tinha morrido. Então, que Deus fez com que eu nascesse e que Deus tinha um plano, um propósito na minha vida. Então, isso sempre foi muito forte. Então, eu nasci, né, fui criada em lar evangélico, depois eu me casei também na igreja com um rapaz da igreja, tive duas filhas, eu tenho duas filhas já que já são adultas, uma professora de inglês como eu, a outra é médica. E ao longo desse período eu sempre busquei servir a Deus de alguma forma, né, tipo assim, de forma diferente. Quando eu era estudante, eu buscava dar testemunho de Jesus na universidade. Eu estudei na UERJ, e na UERJ, no meu período, década de 80, existia um movimento grande de evangelismo nas universidades, existia um grupo que se chamava ABU, que é Aliança Bíblica Universitária, que fazia estudos bíblicos na universidade. Então, eu participava, eu fazia parte de evangelismo, fazia muito evangelismo de rua, dei muito testemunho para universitário, para professor, e tá. Aí depois você casa, você tem filho, você fica mais ali, cuidando ali da sua família e tal. Quando as meninas cresceram um pouco mais, eu já estava, né, trabalhava já em 3, 4 escolas diferentes, eu sempre procurei dar um bom testemunho para os meus colegas e para os alunos. E assim foi até eu me aposentar. E quando eu me aposentei, eu falei assim, não, agora eu quero voltar a Full ficar time. assim, full time, entendeu? Full time. Legal. Você disse que você nasceu no lar evangélico e que sempre foi ali, né, levada para a igreja, instruída nas coisas de Deus. Mas há quanto tempo, né? A gente sempre tem aquele momento em que a gente tem a decisão Uhum. de fé. Há quanto tempo você teve o seu encontro com Deus, a sua decisão de fé? Como é que você resumiria, no caso, a sua caminhada com Cristo, da conversão até hoje? Olha, quando eu era adolescente, eu estava buscando muito o batismo com o Espírito Santo, porque eu era da Igreja Metodista e naquela época, isso década de 70, naquela época, a Igreja Metodista daquela época, que hoje é diferente. Eles diziam que o Espírito Santo já não existia mais, que aquilo tinha sido só. Tudo que você lia na Bíblia, no livro de Atos, era só para aquela época, que não existia cura, nada disso. E eu li o livro de Atos, eu tinha uma sede, uma sede, uma sede, entendeu? Então eu ficava assim: eu quero isso na minha vida, eu quero isso na minha vida. E eu vi, assim, um personagem bíblico que sempre me chamou muito a minha atenção, sempre foi o apóstolo Pedro. Porque quando você lê os evangelhos, você vê Pedro, ele é um cara sincero, ele é um cara extremamente sincero, ele quer servir a Deus com todo o coração, mas você vê muitas vezes ele assim, impulsivo, falando coisas que não era para falar, tomando atitudes que não era para tomar, então em vários momentos Jesus dá uma repreensão nele. Mas quando e ele chega ao ponto de negar Jesus, né? Que foi assim um turning point assim na vida dele, né? Mas quando Jesus ressuscita, que Jesus vai até a Galileia, vai até aquele lago para conversar com ele, que Jesus fala: Pedro, você me ama? Ele fala: sim, eu te amo. Então ele fala: então você vai cuidar das minhas ovelhas. E depois ele sobe. Pedro, ele é tomado pelo Espírito Santo e ele se torna o grande líder, ele se torna o pai da igreja, o grande líder da igreja, já um homem sábio, assim, estabilizado, estabelecido, um homem. Ele não era mais aquele Pedro afoito que a gente vê nos evangelhos. Então, eu lia, eu estudava a Bíblia e aquilo falava comigo
assim, com muita força. Então, eu queria muito o Espírito Santo, eu queria muito, mas muito, assim, sabe? Eu ficava assim, eu não quero nem comer, eu não quero nada, eu só quero o Espírito Santo, eu só quero o Espírito Santo. E até que um dia, finalmente, eu estava num culto, que era um culto de uma outra igreja, a Igreja de Nova Vida, aqui de Botafogo, da General Polidoro. Tinha um rapaz, que era um rapaz convidado, nem lembro o nome desse rapaz. Ele era um surfista e ele tinha, enfim, entregue a vida dele para Jesus e ele foi para a igreja, e era um culto de jovens, ele era o pregador, ele estava falando sobre o batismo no Espírito Santo, porque era isso que eu queria, Tudo que queria. era tudo que eu queria, porque a igreja metodista Legal. não tinha isso, né? Sim, E aí, assim, naquele dia, assim, sabe quando você sente que você é selado de verdade, assim, não que você se converte, mas que você, de fato, é selado, assim, naquele dia eu senti, assim, o Espírito Santo, eu fiquei, glória a e Deus. aí, daí para frente foi sempre assim, agora é claro que a gente tem E foi em que momentos, ano? Em que ano? isso foi 78. Claro que a gente sempre tem muitos momentos de altos e baixos, principalmente quando você passa por crises, porque quando você chega na sua vida adulta, Sim. você vai passar por problemas, né? E obviamente eu passei por problemas bem bastante graves. Infelizmente meu casamento não deu certo, meu marido que era um rapaz cristão, se desviou, abandonou o casamento, então passou por uma série de coisas ali que foram acontecendo, que houve muitos momentos de crise. Então, tipo assim, eu nunca abandonei a Jesus, mas eu passei por momentos muito difíceis, assim, que você passa por muita crise, que você fica ali clamando a Deus misericórdia para, né, porque parece que o teto está caindo sobre a sua cabeça, né? Então, você fez a Deus misericórdia. É claro que você tem aqueles momentos, assim, de altos e baixos. Então, na minha fase adulta, assim, na fase dos 30, dos 40, eu passei uma fase meio assim, mas aí depois, graças a Deus, eu fiquei mais firme. Você já falou um pouquinho na introdução, né, sobre o projeto Dois Pães e um Pingado, que ele começa em 2006, mas você chega lá em 2019, e aí tem um processo. Conta um pouquinho para a gente, um pouquinho mais sobre o que é o projeto, né, Dois Pães e um Pingado, e como é que ele é desenvolvido na prática, como é que foi também você começando ali a trabalhar também dentro do projeto. Então, o projeto foi criado por essas duas jovens, né, em 2006, porque elas viram a necessidade de fazer alguma coisa considerando um volume grande de pessoas que já dormiam na Praça da Cinelândia lá em Sim. 2006. Elas começaram a fazer semanalmente, começaram a chamar os amigos, e aí, naturalmente, a coisa vai crescendo, porque foi chegando mais gente para ajudar, e eles são muito carentes de atenção. Então, quando eles começam a perceber que toda semana, num determinado local, num determinado horário, um grupo está ali para ajudar, aquilo vai, é que nem fermento na massa, aquilo vai crescendo. Então, cada semana, quando você chega, tem mais pessoas, Um vai né? chamando o outro, né? Um vai chamando o outro. Então, tipo assim, quando eu entrei em 2019, o projeto já atendia, na época, 250 pessoas por semana, quando eu entrei. Então, é o Nossa, café da manhã que a gente distribui sexta-feira, 7 horas da manhã. Então, cada voluntário faz uma parte do café na sua casa e a gente reparte essa despesa. A gente também pede uma contribuição financeira às pessoas, para que as pessoas possam passar esse dinheiro para o projeto, para que possa cobrir essa despesa. O café da manhã é pão, margarina com mortadela, a gente leva café, café com leite, água, sucos variados. Aí tem momentos que a gente leva ovo, por exemplo, quando está fazendo mais frio, a gente leva um ovo cozido. sim. Ultimamente a gente tem levado biscoito, porque no Mundial você consegue comprar aquele pacote de sal clique que vem 12 embalagens individuais. A gente compra esses pacotes e leva para poder dar um extra para eles. E aí, enfim. Então, o projeto já tinha esse desenvolvimento, já tinha as suas mídias sociais, já era relativamente conhecido, já tinha inclusive saído na RJTV, porque eu ouvi, né, pelo Conheceu. RJTV. Então, na medida que o pessoal todo antigo saiu, fatidicamente eu acabei virando a coordenadora, e aí eu passei a expandir as ações, né? Porque muitos chegavam, isso acontece até hoje, muitos chegam com uma receita médica, que eles conseguiram chegar na clínica da família, mas eles chegam com a receita e falam assim: eu não consigo comprar, compra esse remédio para mim. Então a gente começou a comprar medicamento para eles. Aí muitos pedem, eu quero sair da rua, me ajuda a sair da rua. Então, tipo assim, a gente ajuda ou com um aluguel solidário, ou a gente ajuda comprando um material de geração de renda, para ele poder ter alguma renda, para ele poder se estabelecer. Então, a gente ajudou vários.
Assim, não que a gente pagasse o aluguel todo mês, mas a gente dava uma ajuda aqui, uma ajuda ali, para poder dar Sim. para ajudar eles a dar uma equilibrada. Aí pede, poxa, eu consegui sair da rua, mas eu não tenho nada, né? Arruma para mim um fogão, uma panela, aí a gente faz campanha para poder conseguir panela, fogão. Então, tipo assim, então a gente foi ampliando assim esse tipo de ajuda, não ser apenas o café da manhã. E, bom, principalmente o meu objetivo pessoal, né? Sempre é a orientação, sempre é a conversa, sempre é a oração, porque é isso que efetivamente vai fazer uma mudança na vida deles. Veio trabalhar comigo também um rapaz que é uma bênção, também da Igreja Maranata de Copacabana, o José Mário. Ele trabalha com 7 centros de recuperação diferentes. Então, quando eles querem um centro de recuperação, a gente puxa e leva para o centro de recuperação. Então, nós já levamos vários. Agora, infelizmente, é aquele negócio. Às vezes, eles pedem para ir para o centro porque eles estão cansados de dormirem na rua. Então, eles querem um lugar para dormir e para comer. Então, tipo assim, eles consideram o centro como se fosse assim, um spa. Tipo assim, eu quero um lugar para comer e para dormir. Mas eu não quero responsabilidade com Sim. nada, eu não vou Sim. cumprir ordem, eu não vou cumprir horário, eu não vou trabalhar, eu não vou coisa nenhuma. E a maior parte desses centros, eles têm uma disciplina muito dura, né? Alguns são sítio, então eles têm que trabalhar com plantação, com horta, tem que ajudar na limpeza. Tem um que esse meu amigo José Mário, ele já construiu, né? O próprio pessoal interno ajudou a construir uma parte feminina para poder receber mulheres com crianças, que isso é outro problema, que às vezes o homem é fácil você puxar o homem para centro de recuperação, é mulher. É muito difícil você ter centro de recuperação para a mulher, principalmente quando ela tem filho. Então, esse meu amigo levantou, ele construiu lá em Piabetá, um prédio ótimo, assim, e assim, muito bom, com boas instalações, com bons quartos, uma boa cozinha, bom banheiro, com horta, com tudo, para eles poderem também ter essa parte útil, né? Aprender a fazer alguma coisa, porque muitos deles estão na rua há muitos anos, não sabem fazer nada, são analfabetos, semi-analfabetos, então também tem que aprender. E aí o que acontece? Muitos deles, eles não querem passar por isso, porque isso implica numa disciplina, isso implica num trabalho, isso implica que vai ter que obedecer ordem, que tem um coordenador, né, alguém a quem eles vão ter que prestar Compromisso, né? vai ter que ter um compromisso, vai ter que prestar, né, Sim. vai ter que prestar contas, né? Tem a questão da ausência do vício, né? Porque aí não tem nenhum acesso, nem cigarro, nem droga, nem álcool. E aí, quando eles ficam, o primeiro dia vai mais ou menos, o segundo dia vai mais ou menos, mas dali a pouco começa a ter aquelas crises de abstinência, Sim. aí é barra pesada e muitos deles não querem saber, virar as costas e vão embora. Então, o centro de recuperação, eu sempre explico isso para eles, centro de recuperação não é presídio. Então, ninguém está preso e não existe porta trancada. Então, se a pessoa quer ir embora, ela vai embora. E ninguém do centro vai impedir que ela vá embora. Então, Sim. muitos deles a gente levou, muitos. Quando chegava na semana seguinte, a gente encontrava com o rapaz sentado no mesmo lugar, esperando a gente chegar para falar que saiu do centro. Meu Deus. Inclusive, nós tivemos pelo menos 4 casos, os 4 casos todos foram com rapazes, que eles morreram, né? Um rapaz saiu do centro. Ele foi para Copacabana para procurar a gente, para contar para mim, para o José Mário, tudo o que tinha acontecido. Porque aí é sempre assim, vai para lá, briga, arruma aquela confusão, aí leva uma bronca porque arrumou a briga, aí fica com raiva, sai, é sempre assim. Aí ficamos eu e o Zé Mário, nossa, eu não tenho noção de quanto tempo a gente fica às vezes 1 hora e meia com esses caras conversando, e falando e ministrando. Rapaz, na semana seguinte, esse rapaz, porque esse é um problema, tá? Quem está na rua, sob hipótese alguma, qualquer pessoa possa dar dinheiro, não pode dar dinheiro, e nem assim, se eles falarem assim, compra uma lata de leite que eu tenho uma criança pequena, compra um pacote de fralda que eu tenho uma criança pequena. Não pode. Por quê? Porque eles pegam isso, a lata de leite e o pacote de fralda, eles sobem na favela e eles trocam isso. Então, eles trocam por crack, por cocaína. Então, esse rapaz, não sei exatamente como, mas de alguma forma ele conseguiu, ou porque ele recebeu dinheiro, ele recebeu alguma coisa.
Ele conseguiu acesso à droga, ele ficou completamente drogado, completamente. Ele estava em Copacabana, o que foi que ele fez? Ele entrou no mar Nossa. e morreu afogado. Então, quando chegou, isso foi num sábado, né? Quando chegou no sábado seguinte, que eu volto eu de novo para poder dar o café da manhã, aí tem uma meia dúzia lá, tudo de cabelo arrepiado, porque o rapaz tinha morrido. Aí eles vão me contar a morte do rapaz. Aí eu digo, olha, a Bíblia diz que o diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. Não pode brincar. Não pode brincar. Quando a gente diz para vocês que não pode, vocês acham que pode, não pode. Olha aí, rapaz jovem, 30 e poucos anos. Então, nós tivemos o caso desse rapaz que aconteceu isso, tivemos o caso de um outro rapaz que ele foi para 3 centros de recuperação. 3. Nós fizemos tudo que você poderia imaginar. Não adiantou, esse rapaz acabou saindo, tomou uma overdose e morreu de overdose. Teve um outro que morreu de overdose de álcool. Álcool. Ele literalmente caiu duro ali em Copacabana, mas ele caiu duro. Assim, quando ele caiu no chão, já estava morto, de cirrose hepática. Sim. E teve um outro caso também, que nós também fizemos tudo que você puder imaginar. Levou para a igreja para ter de recuperação, tudo que você puder imaginar, oração, ministração, tudo. Esse rapaz se envolveu com criminalidade e ele acabou, né, como sempre, eles roubam entre eles, e no que ele acabou cometendo um roubo entre eles, aquele grupo pegou, levou ele para cima de um prédio alto e empurrou. Então Nossa. foram 4, assim, num período de, talvez um período de uns 6 meses a um ano no máximo, foi assim, tum, 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 tum. Então, quando acontece isso, a gente fica muito triste, a gente fica muito, assim, é como se você tivesse perdido um filho, você fica, assim, profundamente triste, Você sente como se fosse alguém da família, né? como se fosse a minha Pelo família. relacionamento que gera, pela identificação, né? Pela proximidade. Você Você falou fica, ali assim, profundamente você falou triste. do alimento, né? Você falou do alimento inicialmente, falou de remédios também. Quais são as frentes de trabalho que vocês hoje estão atuando, né? Tem até a questão da alimentação, que logo, logo se viu que não era só isso, né? E acho que todo serviço social ele começa com a alimentação, mas logo Mas aí depois depois ele vai bater você nisso. vê que isso. Ele E vai quais bater são as nisso. localidades? E quais são as localidades também? Você falou da Cinelândia, né? Não sei se tem outros pontos também que vocês estão atuando. Sim, a gente faz. Então, sexta-feira, toda sexta-feira, a gente está às 7 horas da manhã, oferecendo café da manhã na Cinelândia. E eu passei de novembro do ano passado para cá, eu introduzi também Botafogo, aqui é onde eu moro, porque aqui é onde eu moro também teve um aumento de população de rua. Então, tipo assim, uma sexta-feira a gente distribui na Cinelândia, a outra sexta-feira a gente distribui aqui em Botafogo. E todo sábado, às 7h30, nós estamos em Copacabana, no posto 4, dentro da Praça Cerzedelo Correia. E quando acontece de sobrar café, a gente leva, todo mundo já comeu, todo mundo repetiu, aí a gente ora com eles, a gente ministra, a gente fala assim, olha, tem outros amigos nossos que estão aí pelo meio da rua, a gente vai para lá servir a eles, beleza? Eles, beleza. Aí a gente sai, aí a gente pega muitas famílias, tem famílias assim que elas moram muito longe e final de semana elas vêm com todas as crianças, porque eles querem, eles usam as crianças para poder pegar mais dinheiro. Então dorme aquela criançolândia assim, no meio da rua em Copacabana, que eles não são Aquela dali, creche, né? que eles não são dali, eles não são. Porque aí eu sempre paro, eu sempre faço questionário, né? Da onde você é, essas crianças estão nas costas, elas estão recebendo Bolsa Família, não está por causa de quê? Porque, tipo assim, agora eu já tenho um volume de informação muito grande para poder passar, para poder dar orientação para essas pessoas, que no início eu não tinha. Aí depois eu fui anotando, fui aprendendo, fui anotando tudo, anotei tudo no meu celular, eu passo isso para os voluntários, As e eu vou. necessidades chegavam, né? E aí você ia se adequando a essas necessidades. Que aí você vai aprendendo, né? Tipo assim, Sim. tipo, a pessoa chega de outra cidade. Chega de outra cidade. Eu quero voltar para minha casa, como é que eu faço? Eu, ai, meu Deus. Agora eu já sei o que tem que fazer. Então, assim, nós já. Então, o tipo de atuação. A nossa atuação primária, principal, é o café da manhã. Com o café da manhã, a gente faz a parte da administração, da conversa, da orientação, porque a maioria deles não tem documento, eles se roubam. Então, como é que vai fazer para tirar documento? A maioria não tem um auxílio. Aonde que eu posso ir para poder conseguir o auxílio? Qual é o passo a passo? Então, toda essa orientação a gente dá.
A gente ajuda com aluguel solidário, quando a pessoa de fato quer sair da rua, a gente ajuda por um período curto, que a gente não tem condições de pagar sempre, mas a gente ajuda. A gente ajuda com a compra de material de geração de renda. Tem 2 famílias que nós ajudamos mensalmente, uma senhora que cuida do seu neto, é uma senhora muito doente, com muitos problemas. Essa a gente ajuda todos os meses, porque ela não conseguiu o LOAS, que é o benefício do governo, então a gente ajuda ela, a gente ajuda com cesta básica, com comida, com tudo, com remédio, com tudo, a gente ajuda com aluguel, com tudo. Tem uma outra também que enfrenta um problema de câncer, tá? Tem um problema de medicamento e tal, a gente ajuda também. Então essas 2 a gente ajuda todos os meses. Fora isso, nós fizemos também parceria com a igreja La Casa de Dios, que é um grupo de jovens, no máximo 40 anos, eles são de São Bernardo do Campo, e Deus colocou no coração deles que uma vez por mês eles têm que vir ao Rio de Janeiro e ir a uma comunidade diferente. Então, eles Legal. vêm trazendo tipo 100, 150 cestas básicas, e aí a gente vai de casa em casa, a gente vai de casa em casa, a gente Muito bate legal. na porta, a gente ora, a gente ministra, a gente fala, aí a gente convida para um culto público naquela comunidade, que vai ser uma praça, uma rua, uma quadra de esporte, Vocês aí mesmos vem aquela promovem comunidade. o É, culto. aí vem aquela comunidade toda, aí esse grupo, a igreja faz o Legal. culto com apelo, faz apelo, aí no final muita gente se entrega para Jesus, tem a parte da oração, aí acabou isso tudo, aí cada um vai receber uma cesta básica. Então nós fizemos uma parceria, nós temos ajudado esse projeto, eles vêm uma vez por mês, cada mês é uma comunidade diferente, então a gente também ajuda a levantar os recursos para poder enviar para eles poderem trazer as cestas básicas, eles trazem no ônibus, então a gente atua junto com eles também, então a gente ajuda levantando os recursos, e no caso eu, né, porque eu que sou a crente, não, os outros voluntários não são, é que a gente vai junto, a gente vai de casa em casa, a gente ministra, a gente ora, é um trabalho muito bom, é do pastor Danilo, o nome da igreja é La Casa de Dios, Legal. então eles têm feito isso, tem 5 anos que eles têm feito isso, então a gente ajuda nesse sentido também, e, bom, então basicamente é isso, o café da manhã, a compra de medicamentos, compra de material de geração de renda, quando eles precisam de alguma coisa específica, precisa de uma panela, um fogão, um cobertor, um sofá, uma cama, a gente faz campanha para poder conseguir aquilo, o aluguel solitário, ajuda 2 famílias mensais que a gente dá, e essa parceria com a La Casa de Dios, que a gente ajuda a levantar os recursos para poder comprar a cesta básica, porque aí são famílias carentes. Não é o pessoal de rua, propriamente dito, mas são as famílias carentes. E cada mês é uma experiência muito diferente uma da outra, porque são comunidades diferentes, pessoas com histórias diferentes, que você chega, você tem que ouvir aquelas histórias e você pode ministrar, pode orar, e tem um mover de Deus intenso no meio dessas pessoas, um mover assim, de cura, de libertação, de quebrantamento, a pessoa se quebranta ali e volta para Jesus, muita gente desviada. E nós temos também, no caso do projeto, a ajuda para aqueles que querem ir para o centro de recuperação. A gente também faz esse encaminhamento. Suzana, no início você falou a respeito de capacitação, né, que você precisou se capacitar em um determinado tempo, mas eu queria que você traçasse para a gente, você também apontou a necessidade de voluntários, né, que é algo que a própria Bíblia diz isso, né, que a seara é grande, mas poucos são, né, os ceifeiros. E, de fato, isso a gente vê na prática, né? Mas eu queria que você trouxesse para a gente agora, né, quais são, assim, sugestões de treinamentos, cursos específicos para quem deseja ser voluntário no projeto, e como é que funciona esse projeto no sentido de engajar novos voluntários. Você já foi uma pessoa, hoje você está de frente, mas você já foi uma voluntária que foi engajada no projeto. Como é que funciona isso? Bom, então a gente tem um Insta, basicamente a página do Facebook está abandonada, exatamente porque eu estou com pouquíssimo voluntário, então eu não tenho voluntário para cuidar de mídias sociais, eu que estou tendo que fazer tudo, então eu ainda cuido do Insta, então todo santo dia, ou semana sim, semana não, eu estou postando lá, preciso de voluntários, ontem mesmo eu fiz o post, preciso de voluntários, aí eu coloco sexta, 7 horas da manhã, sábado, 7h30, fale comigo, deixo lá meu telefone, sempre tem um ou outro que entra em contato.
A questão de curso, na realidade, não existe um curso para voluntário. Eu fui aprendendo na prática. Então, o que acontece? Aí eu organizei tudo que eu aprendi, eu organizei uma informação no meu bloco de notas, que aí quando a pessoa chega para trabalhar, eu converso, eu explico para a pessoa e eu passo essa orientação para a pessoa. Por exemplo, o assistido, ele não tem carteira de identidade. Aonde que ele tira? De graça. Ele não tem o auxílio do governo. O que que ele tem que fazer? Ele tem que procurar um CRAS. Tá, aonde que tem o CRAS? Então, o CRAS a gente encontra no Google. Eu abro o Google, vejo em que região que ele está, qual é o CRAS mais próximo. Só que para ele ir ao CRAS, ele tem que ter documentos. O primeiro ponto é o documento. Ah, mas eu sou de outra cidade, eu sou de outro estado. Isso acontece muito. Ok, então qual é o caminho? O caminho é no caso da Cinelândia, a gente tem ali o Largo da Carioca, que tem uma van do Segurança Presente. O Segurança Presente, que é um projeto do Estado do Rio de Janeiro, ele tem várias praças. Aqui em Botafogo, na Praça de Botafogo tem, lá em Copacabana, na Praça de Copacabana tem. Então, você tem um trailer da polícia, tem os soldados ali, os guardas ali. Eles não são guardas armados para prender bandido, mas eles estão ali para ajudar a colocar uma ordem, e ali sempre tem assistente social. São sempre duas assistentes sociais que elas fazem revezamento. Um dia um, outro dia outro. Elas atendem das 9 da manhã às 19 horas. Todos os dias. Então, assim, eu sou de outra cidade. Sou de outra cidade, tive meu documento roubado. Estou na rua. Como é que eu faço? Assistente social, porque a assistente social vai ajudá-lo a fazer o boletim de ocorrência do roubo, vai fazer um requerimento, que com aquele requerimento ele consegue ir na Defensoria Pública, aí na Defensoria Pública, a Defensoria Pública entra em contato com a cidade dele para poder pedir uma certidão de nascimento, para ele poder tirar uma nova carteira de identidade. Ah, eu estou aqui na minha cidade, eu estou aqui, mas eu sou do Espírito Santo, eu quero voltar para minha família. Assistente social, porque a assistente social ela vai pegar o telefone da família, ela vai ligar para a família, ela vai saber se de fato se aquela história corresponde à realidade, que muitas vezes não corresponde. Muitas vezes a pessoa saiu da cidade por causa de briga, de crime, de droga, a família não quer, Sim. não quer. Então, quando a família não quer, não adianta você querer embarcar a pessoa, não adianta, você tem que cuidar da pessoa aqui. Aí é que entra o centro de recuperação. Agora, quando é uma outra situação, ele veio para procurar trabalho, chegou aqui, foi roubado, então a gente faz esse processo de orientação para ele poder conseguir a documentação dele, para ele poder ser embarcado, porque sem documento ele não embarca. Aí a própria assistência social vai fazer o embarque. Então, são coisas que eu fui aprendendo na prática. Porque quando você está na necessidade, você percebe, aí você começa a procurar ajuda. Quando você começa a procurar ajuda, você vai descobrindo os mecanismos que existem. Então, por exemplo, a prefeitura tem os abrigos e a prefeitura também tem os hotéis. A prefeitura tem hotéis que recolhem as pessoas de rua. Eles podem passar uma noite, um pernoite. Para eles passarem um pernoite, eles têm que ter documento e têm que pegar um papelzinho, que é o papelzinho do pernoite, com assistente social, nas praças onde tem o segurança presente. Então, eu sempre vou explicando isso para eles, que normalmente eles não sabem nada. Aí você explica isso para eles, eles vão num passo a passo, eles vão conseguindo se organizar. E tem outros projetos sociais, por exemplo, a gente trabalha em parceria com o Instituto Lar, que é um outro projeto social que eles ajudam de fato. Por exemplo, se a pessoa é uma ajudante de pedreiro, é uma ajudante de cozinha, é um garçom, a pessoa de fato quer sair da rua, eles ajudam essa pessoa a conseguir um trabalho. Legal. Tem um outro projeto social que se chama Gastromotiva, que fica ali na Rua da Lapa. O que eles fazem? São chefes de cozinha que eles recebem doações do SEASA, do CADEG. Então, eles pegam aquelas frutas, legumes, verduras que ia ser jogado fora, eles retiram o que não presta e ali eles fazem almoço e janta. Então, as pessoas que querem sair da rua, que querem aprender uma profissão, podem ir para lá. Vão aprender a cozinhar, vão aprender a limpar um chão, a limpar uma mesa, vão aprender a servir, aprender a ser garçom. E aí, quando eles veem que a pessoa está séria, que a pessoa está ok, eles colocam essa pessoa trabalhando no restaurante. Então, existem projetos sociais, que são projetos sociais de retirada, de saída dessas pessoas da rua. Legal, porque em vez dessa pessoa ela se candidatar a uma vaga comum, né, onde não vão ter esse cuidado, né, de observar, de dar oportunidades, a pessoa ali vai para um local onde tem essa oportunidade
já sabendo, né, do passado dela, né, da história de vida, o porquê que ela está ali. Legal, legal, bem interessante. Porque, tipo assim, é muito difícil uma pessoa que está na rua conseguir um É, trabalho. É muito difícil. Quem é exatamente, que vai dar um trabalho para uma pessoa de rua? Muito difícil. Então, exatamente. ela tem que passar por alguma coisa que a ajude. Ou um centro de recuperação, ou algum projeto social Usa a capacitação. que vai ajudá-la. Então, o Instituto Lar, por exemplo, inclusive, eles encaminham, quando eles querem concluir os estudos, querem fazer um EJA, por exemplo, querem Sim, terminar os estudos, eles encaminham. Quero fazer um curso profissionalizante, eles encaminham. Ah, quero cortar o cabelo, corto o cabelo, quero uma roupa limpa, né? E tem vários lugares na cidade, por exemplo, a Catedral Metropolitana, a Catedral Católica Metropolitana, que fica ali no centro da cidade, eles sempre têm campanhas de cidadania. Nessas campanhas, eles têm distribuição de roupa, de cobertor, de corte de cabelo, de alguma coisa profissionalizante para eles aprenderem a fazer, de retirada de documento rápido ali naquele momento. Então, essas campanhas de cidadania, elas acontecem pelo menos 2 vezes por ano. Acontecem mais vezes, mas pelo menos 2 vezes pelo por ano. menos, é. Então, aí, quando você está trabalhando com isso, você começa a saber dessas ações e você vai passando essa Sim, informação para eles, porque quem está na rua fica muito. Assim, eles não sabem de nada, né? Não sabem de nada. As coisas estão acontecendo, eles não sabem de nada. Então, aí a gente tem que. Essa parte da orientação, ela é muito importante. Além da parte da ministração espiritual, é muito importante a orientação, para eles sim. saberem que existem caminhos de saída. Agora, eles precisam, número um, querer sair. Porque o movimento de saída tem que ser deles. Se eles fizerem o movimento de saída, vai ter gente que vai abraçar e vai ajudar. Agora, se ficar o tempo inteiro na rua, só bebendo, 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 dormindo, Não vai adiantar de nada. aí Sim. não consegue. Ainda sobre essa questão de voluntariado, né? Qual seria o perfil para se voluntariar aos trabalhos realizados no projeto? Olha, o perfil é qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, que tenha um coração solidário, que tenha um coração de empatia, né, que queira trabalhar com esse público. Não é um público fácil. Tem Sim, horas que está tudo bem, tem horas que não está tudo bem, tem horas que eles são muito bacanas, que eles são muito gentis, são muito agradecidos, tem hora que eles são agressivos. Então tem que ser uma pessoa assim que consiga lidar com isso de boa, sem grandes problemas, que a pessoa não vai entrar em pânico, não vai entrar em desespero. De forma geral, eles não são agressivos, de forma geral, eles não vão te atacar, não vão te roubar nada, porque você está ajudando eles. Mas tem hora que eles são aborrecidos, eles brigam com você, eles jogam a frustração deles em cima de você. Então, você tem que ter aquela disposição de ouvir e de procurar aconselhar, procurar conversar, procurar, né? Então, no caso do voluntário que é cristão, ele sempre vai fazer uma oração, sempre vai dar uma palavra da sim. Bíblia. E quando você tem um voluntário cristão, você vai perceber que é uma triste realidade, mas a maioria esmagadora das pessoas que estão na rua são desviados do Evangelho. Isso é muito triste, porque quando eu paro, eu sempre pergunto, qual é seu nome? De onde você é? Onde é que você mora? Conta para mim a sua história. Porque eu era da igreja, porque eu era líder dos jovens, professor de escola dominical, líder do louvor, eu era pastora, missionária, é sempre assim. É, É muito triste porque você vê o que o diabo faz com a vida dessa sim. pessoa. E eu já peguei vários, que são homens vestidos de mulher na rua, querendo se portar como mulher, e aí quando eu falo assim, tá bom, eu quero que você agora me conta um pouquinho da sua vida. Me fala o seu nome, me fala quem você é, como é que você veio parar aqui. Não sobra um, todos eles desviados do Evangelho. Então, assim, é muito importante que a gente possa ter alguns voluntários cristãos, porque essa é a hora que você vai ouvir a história, você vai deixar ele falar, e o Espírito Santo vai te dar a palavra certa para você falar, uma palavra de consolo e, ao mesmo tempo, uma palavra de chamar a É pessoa de o, volta e é o orar com ela. além, é o além da assistência, né? Porque tem É o além da assistência e assistência. aí é o além da assistência. Muito Então, legal. assim, é muito importante que a gente tenha voluntários cristãos que possam fazer isso, porque a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir.
Eu tenho que Ser um bom entender ouvinte. o que que levou aquela pessoa naquela situação. Primeiro ponto. E aí, em segundo lugar, é o que o Jesus falou. O Espírito Santo vai colocar na sua boca o que você tem que falar. Ele vai te dar o versículo, ele vai te dar, você vai ministrar, você vai fazer uma Dá uma palavra. ministração para puxar aquela pessoa de volta. E aí você ora com aquela pessoa. Normalmente eles são assim extremamente tocados. E tem pessoas que você ora por eles, depois você nunca mais os vê. Nunca mais. Então, tipo assim, não sei o que acontece. Eles podem ter realmente conseguido sair da rua, pode ter voltado para a família, você nunca mais os vê. Tem outros que estão sempre ali, mas muitos você ora uma vez, se ministra uma vez, nunca mais você vê. Agora, mesmo uma pessoa que não é cristã, mas que ela queira ser voluntária, ela é muito necessária também. Ela vai ajudar a confeccionar o lanche, ela vai levar, ela vai ajudar a distribuir, ela vai ajudar a servir. Mesmo que ela não saiba fazer uma oração, mas ela pode dar um carinho, ela pode dar um abraço, ela pode dar um aperto de mão, ela pode dar uma palavra amiga. Tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Agora, o cristão ele faz a diferença porque o cristão ele pode enxergar aquela situação, entender o contexto espiritual e entrar ali com a palavra de Deus. Sim. O que você acha a respeito das igrejas, né, estarem mais inseridas nesses projetos sociais também? Você falou no início de que você trouxe essa ideia para a igreja, né, na época, e não teve ali uma certa adesão, né? Não teve a adesão necessária para começar o projeto, teve que começar sozinha, teve que partir sozinha. O que você acha dessa questão das igrejas estarem mais voltadas também para essa área de ação social, de projeto social, assistência social? Eu acho que isso é fundamental e eu acho que esse é o papel da igreja. Porque o papel da igreja é o quê? Servir. O que que Jesus falou? Vocês são o quê? A luz do mundo. Vocês são o sal da Então, terra. As pessoas vão saber de mim, as pessoas vão reconhecer a mim através de vocês, através do amor de vocês. E quando a gente sai na rua, quando a gente distribui alguma coisa, a primeira coisa que eles fazem é a primeira, eles agradecem a Deus. É a primeira que eles fazem. Porque eles reconhecem que aquela pessoa foi enviada de Deus para eles. Então, eu acho que isso é fundamental. Tem algumas igrejas, por exemplo, eu sei da Comunidade de Jesus no Tijuca, que às segundas-feiras eles fazem um culto só para o pessoal de rua. E várias pessoas têm se convertido, e várias têm sido transformadas, e têm saído das ruas. Isso, gente, é fundamental. Porque a maior parte da população de rua é masculina. E a maior parte está na rua por questões de vício. Porque, veja bem, não é a pobreza que leva uma pessoa para a rua. Não é. É o vício. sim. É o vício. E o vício o mais comum é o álcool, porque o álcool ele é socialmente aceito. Aí a pessoa perde o controle daquilo, o álcool passa a tomar conta dela, acabou. A partir do álcool é que ela vai experimentar o crack, a cocaína, mas tudo começa no álcool. Legal. Então, isso aí é fundamental, porque são vidas que estão presas ali, elas estão presas, é uma armadilha, elas estão presas naquela armadilha. Então, no livro de Daniel fala, né? Daniel 12 fala que Deus espera que a gente possa arrancar, né? Salvar as pessoas que estão cambaleando para a morte. Né? No livro de Daniel fala que quando nós fazemos isso, no futuro nós vamos brilhar como o sol, né? Porque a gente livrou as pessoas da morte, livrou as pessoas do inferno. Então, esse é o papel da igreja, esse é o trabalho da igreja. Então, a igreja precisa fazer isso, como Jesus falou. Precisa visitar os enfermos, precisa visitar aquele que está no presídio, precisa estender a mão para aquele que está na rua, precisa ajudar aquele que. A pessoa não está na rua, não está. É uma família muito pobre, é uma situação de vulnerabilidade social, mas ela não está na rua. Mas ela precisa de ajuda para remédio. A Sim. igreja precisa ajudar. Então, a igreja precisa ter essa disponibilidade de assim, eu vou ser o braço e o pé de Jesus, eu vou subir o morro, eu vou entrar na casa, eu vou lá, eu vou falar, entendeu? Porque quando a gente se dispõe a fazer isso, olha, hoje cedo, terça e quinta, bem cedinho, eu faço Pilates 7 horas da manhã, que é aqui perto da minha casa. Aí eu saí do Pilates, tinha uma senhora sentada exatamente na portaria do prédio da onde eu saí. Aquela senhora olhou para mim e falou assim: eu estou, sei lá, há 3, 4 dias sem comer. Eu estou com muita fome, com muita fome.
compra alguma coisa para mim, pelo amor de Deus. Tudo bem. Tinha um mercado do lado. Eu entrei no mercado, comprei pão com mortadela, entreguei para ela. Aí eu virei para ela e falei assim: eu estou te entregando esse pão com mortadela agora. Eu quero orar por você. Eu posso? Ela falou: pode. E aí ali eu comecei a orar por ela. Então, quando você ora pela pessoa, a pessoa ela se sente digna, porque alguém parou para orar por ela. Ela não é só um lixo que está jogado. Porque sabe o que acontece? Infelizmente, existe a questão da invisibilidade social. Então, muitas pessoas passam por uma pessoa na situação de rua e aquela pessoa é invisível. Então, a gente não pode, assim, nós como representantes de Cristo na Terra, a gente não pode. A gente não pode. Você não pode passar por uma pessoa e aquela pessoa ser invisível. Não pode. Você quer ver outra coisa que a gente faz muito no projeto? É muito comum você passar, principalmente perto de mercado, e você vê mulheres sentadas com criança. Pedindo E as elas estão coisas. pedindo as coisas. Aí o que eu faço? Eu paro. Aí, como sempre, né, vou perguntar o nome, de onde é, me conta a sua história, o que está acontecendo, por que você está aqui pedindo, você está recebendo auxílio? Eu vou tentando entender aquela história, porque olha o que acontece. O governo dá para a pessoa o Bolsa Família. Se a criança parar de frequentar a escola, ela perde o Bolsa Família. Se aquela criança, se aquela família mudar, a família mora no bairro X, mudou para o bairro Y e tirou a criança daquela escola e passou para cá, ela perde o auxílio e perde o Bolsa Família. Porque isso tudo está vinculado à localidade, isso tudo está vinculado ao CRAS por onde foi feito o cadastro de solicitação. Então, na hora que eles ficam mudando, e eles mudam muito, bloqueia tudo. Aí a pessoa pega e fala assim, tá bloqueado. Eu digo, tá bloqueado, mas tá bloqueado há quanto tempo? Tem 6 meses. Tem 6 meses, mas tem como desbloquear isso. Aí eu vou dar a orientação do como desbloquear. Porque se a pessoa começa, ela volta a receber o auxílio, ela não precisa mais estar na rua com aquela criança. Ela não precisa mais expor aquela criança àquela situação. E aí, então, é muito importante essa questão da orientação. Aí eu sempre oro com a pessoa. E aí eu entro no mercado e compro alguma coisa, ou pão, ou arroz, ou feijão, ou ovo, enfim, eu compro lá o que for e entrego para ela. Então a gente faz muito isso, a gente faz muito mini cestas básicas, porque, tipo assim, tá aquela mulher sozinha com a criança, não dá para você comprar um monte de coisa que ela não aguenta carregar. Mas pelo menos assim, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um engradado de 30 ovos, pelo menos isso você bota na mão dela para ela ir para casa ter alguma proteína. É uma mini cesta básica, ela vai. Então, isso a gente faz muito, a gente compra muito mini cesta básica, assim, para mulheres que estão na rua pedindo com criança. A gente faz muito isso, a gente faz muito. Então, assim, é muito importante. Então, o voluntário, ele é importante, sendo ele cristão ou não, a gente precisa de voluntário de qualquer jeito. De qualquer jeito. Agora, o cristão, ele sempre tem essa questão de que ele vai parar e ele vai orar. E isso é importante também porque é um bom testemunho para os voluntários que não são cristãos. Que, por exemplo, sábado a gente saiu orando por todo mundo ali em Copacabana. Tem uma moça que é voluntária, que trabalha com a gente já há uns 2 meses. O que acontece? A gente está orando pelo povo, ela está escutando. Aí, quando aparece outro, ela fala assim, e ela, ó, tem que orar por aquele lá também, ó, vai lá orar por ele, vai lá. Ela não vai orar, mas ela já manda a gente orar. Aí ela vai e a gente orar, tá escutando. Sim. Então, você é um testemunho para aquele que está na rua e você também é um testemunho para o voluntário. Nós tivemos uma voluntária nossa que entregou a vida para Jesus por causa disso. Porque Legal. ela virou para mim e ela falou assim, olha, eu agora entendo que é impossível fazer esse trabalho sem fé. É impossível não colocar Jesus nisso. Eu falei, ela entregou a vida para Jesus. Então, é muito importante, assim, a gente ter o voluntário cristão é muito importante. E é muito importante o ter o não cristão também, para ele também se sentir parte, para ele se sentir também abraçado, para ele sentir também que ele é importante, que ele também Pode pode tocar. fazer diferença, pode colaborar. Porque óbvio que ele colabora, e muito. Sim. Legal. A gente já está chegando no fim, né? Foi muito bom o papo. Mas dentre vários testemunhos que você já contou aí para a gente, eu queria te dar a oportunidade de talvez contar mais um testemunho, talvez aquele que tenha mais marcado a sua caminhada, a sua jornada no projeto até hoje. Ele pode ficar à vontade.
Olha, tem vários testemunhos, eu vou contar dois bem rapidinho. Teve um rapaz que, lá na Cinelândia, ele chegou para mim, ele veio assim, um rapaz já com seus 30 anos, ele veio gritando, 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 chorando, igual um bebê. Ele levou uma briga, teve uma briga de rua entre eles, um deles pegou uma garrafa, quebrou a garrafa e fez Caramba. aqui assim, enfiou a Eita. garrafa aqui assim. Então, o braço dele aqui, isso aqui estava tudo aberto aqui assim. Aí ele chegou para mim chorando, gritando, desesperado, e falou assim: Olha, você é a única pessoa que eu confio. Só você pode me ajudar. Olha aqui o meu braço. Ele estava aos prantos. Eu falei assim: Olha só, você precisa ir para o hospital. Eu não vou para o hospital. Eu falei: Tem que tomar pó. Eu não. Eu falei: Tudo bem, tudo bem. Então vem comigo para a farmácia. Aí eu carreguei ele para a farmácia, comprei toda essa coisa de limpar, de limpar limpar o ferimento. Aí até a farmacêutica que estava na farmácia virou para mim e falou assim, porque o braço dele estava aberto, tinha uma parte para cá, outra parte estava aberto. Nossa. Aí a farmacêutica falou assim, olha, esse braço aí não vai fechar, isso vai infeccionar, esse rapaz vai acabar perdendo esse braço. Eu saí com ele da farmácia, eu falei assim, olha só, naturalmente falando, o que a farmacêutica falou está correto. Agora, eu creio no Deus poderoso, que é o Deus que pode fazer todas as coisas. Vamos orar agora que ele vai fechar esse teu braço, ele não vai deixar o teu braço infeccionar. Porém, você tem que tomar juízo na cabeça, não se meter mais em briga, e aí eu volto sempre a falar da história do centro de recuperação. Bom, eu orei com ele, ele chorou, orei, falei para ele voltar para Jesus, aquele negócio, tá. Passou 2 semanas, chega o rapaz de novo na praça, para mim, o braço ficou completamente fechado, sem infecção, sem coisa nenhuma, e sem aquela. Porque quando, assim, ficou muito aberto, aí quando fecha, fica tudo, assim, esquisito. A pele fica muito repuxada. O braço, cara, normal, assim. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, Deus ama você. Deus tem um propósito na sua vida. Fique firme com Jesus, porque ele tem um propósito na tua vida. Olha o teu braço. Olha o teu braço. Isso é resposta de Deus. Daí eu sempre falo assim. Então, isso foi uma coisa assim que aí ele chorou. Aí assim, ele chora e some, né? Some. Então, esse foi um. Outro também que aconteceu assim, ele começou a ir para o café pedir ajuda, ele desenvolveu um tipo de doença, que eu não sei que doença é, que a pele dele ficou muito ressecada. Então a pele Caramba. dele parecia sabe assim, casca de abacaxi? Parecia uma casca Nossa. de abacaxi, sabe? Assim, toda assim, com aqueles negocinhos assim, parecia uma casca de abacaxi. E era assim o corpo dele todo, ele era careca, a cabeça dele todo. Aí ele toda semana ia lá e me pedia ajuda, aí a gente comprava remédio, comprava pomada, comprava óleo, comprava tudo que o médico passava, comprava tudo. Aí um belo dia eu falei para ele, falei assim, olha só, vamos orar. Só Deus pode te curar disso, vamos orar. Aí oramos. Na semana seguinte, esse rapaz chegou, esse rapaz é muito negro, ele é negro, chega a brilhar. Na semana seguinte ele chegou, a pele dele brilhava, a pele dele estava lisinha assim, a pele dele assim brilhava. Aí ele falou assim, olha, eu vim aqui para ser um testemunho que Jesus me curou. Aí eu levei ele na igreja, ele disse que entregou a vida para Jesus e tal, depois ele, porque assim, ele some, né? Depois some. Ele teve uma experiência com Deus, entendeu? Ele teve a experiência de você orar e aquela coisa acontecer. Então, tem várias situações assim, como essa que eu contei do suicídio, que ela veio atrás de mim, e que aí eu falei sério com ela, falei assim, ó, fiz a administração de suicídio para ela, falei assim, olha só, isso essa voz que você está ouvindo, uma das vozes que você está ouvindo, uma que você está ouvindo é o Espírito Santo, a outra não é. Então, você não atenda essa voz. Entrega agora o seu coração para Jesus. E aí a gente vai orando, aí ela acalmou e tirou aquela coisa de querer se jogar debaixo do ônibus. Então, assim, tem, Diverso. tem várias histórias assim. Bacana. É interessante como é que você se dispor a ajudar te trouxe também experiências com o próprio Deus, né? Talvez coisas que você nunca passaria ou nunca Sim, imaginaria passar, né? Mas viver isso aí com pessoas que vocês assistenciam. Muito legal. Olha, o papo de hoje foi muito bacana, né? A gente pôde conhecer um pouco melhor o projeto. Creio que tem que ser difundido esse projeto, tem que ser anunciado, tem que ser dito, né, para as pessoas. Precisa-se de voluntários.
Vou te dar essa oportunidade final aí para você dar suas considerações finais, você falar com o público, pedir também para que venham mais voluntários e também divulgar as redes sociais, se tiver aí de cabeça, divulgar as redes sociais também. Sim, a nossa rede social principal é o Instagram. O Instagram é @2pães e um pingado, o pães sem o tio, né? Tudo junto, 2 pães e um pingado, em letra minúscula. Aí vocês podem seguir a gente ali pelo Instagram, ali tem os posts das ações, tem entrevista minha para a RJTV, os stories, a gente Legal. alimenta os stories todo dia com um monte de foto. Então, ali tem as campanhas, campanha de inverno, tem tudo ali. Voluntários, sim, a gente precisa muito de voluntários, eu preciso muito de voluntários, especialmente para a Cinelândia, para Copacabana também, mas especialmente para a Cinelândia. A gente precisa de pessoas que nos ajudem a confeccionar o café, que nos ajude a ir, a distribuir, nos ajude a dar essa atenção, esse carinho para eles, que é muito importante esse carinho para eles. E se for alguém da igreja, se for algum cristão, glória a Deus. A gente precisa muito, porque eles precisam muito de pessoas que tenham esse coração disponível para ser realmente um embaixador de Cristo, como a Bíblia diz. Nós somos embaixadores, reis e sacerdotes. Então, como reis e sacerdotes, especialmente como sacerdotes, o que eles têm que fazer? Qual é o nosso papel? O nosso papel é aquele ministério que está lá no livro de Malaquias, lá, ó, que nos últimos dias Deus ia liberar o Espírito Santo para que a gente pudesse fazer o quê? O ministério da restauração. Restaurar os filhos ao Pai. Então, são filhos perdidos, são ovelhas perdidas aí da casa de Jesus, né? Da casa de Israel, da casa de Jesus, como sendo da igreja, são pessoas desviadas que precisam voltar para o Pai. Então, eles precisam daquela pessoa que vai fazer essa conexão, que vai puxar. Então, a gente precisa muito de voluntários. Seja ele cristão ou não cristão, se ele for cristão, vai nos ajudar muito nessa obra de missão urbana, de trazer de volta essas pessoas para Jesus. Se não for uma pessoa cristã, a gente também precisa, porque sempre ajuda muito. Ajuda a confeccionar o lanche, ajuda a distribuir, ajuda a ir, ajuda a divulgar. Isso é muito Sempre importante. tem alguma coisa que possa se encaixar. Sim. Glória a Deus. Sempre a necessidade é grande. Como a gente falou, né? A seara é grande, poucos são os ceifeiros, precisam de ceifeiros. Suzana, foi muito bom conhecer você, foi muito bom conhecer um pouco do projeto, as experiências, ouvir aí os testemunhos, as experiências, né? De tudo que você passou. E você que está nos assistindo, não deixe de entender isso como uma chamada, né? Uma motivação para que você possa exercer o teu chamado para Deus, né? Talvez com a Suzana lá no projeto 2 Pães e um Pingado, que tenha ajudado e abençoado pessoas, mas talvez em outra área também, que não seja ação social, mas que seja outra área também, mas que você entenda que o Dons a Serviço do Reino é para isso, para te despertar e te esperar a servir o Reino. Deus abençoe. Suzana, Deus abençoe mais uma vez, tá bom? Também, Obrigado. obrigada. Um abraço. Abraço.